Olá, amigo, bem-vindo mais uma vez ao programa. É uma alegria estar com você. Eu estou animado por você ter decidido nos assistir de novo. Temos falado sobre o tema Seja único, seja você mesmo. Ou seja, Deus te criou de certo modo. Sabe, é por isso que duas pessoas não são iguais. Eu sempre digo, se todos fossem iguais, muitos seriam descartáveis. Você é único, eu sou único e precisamos aprender a viver na nossa singularidade. E é sobre isso que vamos falar para compartilhar o que Deus tem um plano para a sua vida e você precisa descobrir esse plano que Deus providenciou. Estamos vendo a vida de Davi e como sua família o tratava. Quando o profeta Samuel chegou e Deus mostrou a Samuel que o jovem Davi não era apenas um pastor, mas também um rei. Seu pai não queria que ele fosse um rei, mas Deus tinha em mente um rei e não o que o pai dele queria. E às vezes a nossa família tem certas ideias e planos para nós, quando Deus quer que sejamos algo muito maior do que o que os outros conseguem enxergar. Vamos voltar ao programa, que seja uma bênção para você, e eu voltarei ao final para poder orar após essa mensagem. Amém. Jeremias capítulo 1. Versículos 4 a 10. Este é o meu versículo favorito, foi o que me libertou e me fez ser o que eu sou hoje. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Veja que Deus estava falando com Jeremias e disse: Antes que te formasse, eu te conheci, eu te santifiquei, te chamei. Ou seja, tinha que ser a obra de Deus. E Jeremias disse: Meu Senhor, eis que não sei falar, porque sou um menino. O versículo 7 diz: Mas o Senhor disse: Não digas assim, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e me falou o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derrubares, destruíres, e para arruinares, e para edificares e plantares. Eu simplesmente amo isso, porque quando eu olho para ele, eu vejo Deus falando, e quando Deus fala, Deus não fala sobre o nosso futuro, de nossa posição de fraqueza. Porque quando Deus disse a Jeremias: Eu te formei, santifiquei e te chamei, Jeremias respondeu: Mas Senhor, tu não entendes. E às vezes gostamos de dizer ao Senhor que ele não entende as coisas. Senhor, tu não entendes o que eu estou passando. Senhor, tu não entendes. Mas Deus disse a Jeremias: Você tem que parar de bobeira, porque eu não digo isso com base aonde você está agora. Digo baseado onde você vai chegar. Sabe, Deus sempre nos olha da sua posição de força, nunca da posição de fraqueza. É só isso deve te animar a entender. Para Deus particularmente, já que Ele te fez, você serve. Mas o mundo à nossa volta nos quer no seu molde e conceito de como devemos ser e o que devemos dizer. Então, sabe, hoje no mundo você tem que vigiar no que você fala, mas Deus diz: quando eu puser uma palavra em você, pode dizer. Tá ligado? Amém? Porque a palavra do Senhor é sempre correta. As pessoas não querem ouvir a palavra da verdade. Mas Deus disse a Jeremias: Eu te chamei, eu te ordenei, eu te ungi. Não tente entrar na forma que os homens vão te pôr. Seja a pessoa que eu te chamei para ser. Você é o único você que já existiu no planeta. Você é o único você que Deus fez. Você é o único você que está vivo agora. Depois que for, não haverá mais você. Por que você não começa a ser você? Amém? Seja o que Deus te fez para ser. Estamos vendo essa palavra, seja único, seja você, que foi baseada na história de Davi, e descobrimos que Davi não servia na categoria que seus pais o colocaram. Então, veja bem. A descoberta de onde encaixamos na existência terrena vem quando há uma conexão nacional. Desculpe, quero dizer natural.
Quando há uma conexão natural, nós precisamos estar conectado com o que é natural para os movimentos. Natural para a forma. Muita gente falsa lá fora. Sempre que você tenta ser outro, você é um falso. Ou uma farsa. Deus criou pessoas originais. Eu disse que Deus criou pessoas originais. Porque muitos acham que não podem ser a pessoa que Deus os criou. Por quê? Diga. Porque querem caber numa cultura que nos imprensa numa forma, nos tenta moldar nossa mente para sermos de certa maneira. Em vez de dizer, espera lá, não. Eu quero ser quem Deus me fez ser. Eu vou buscar a pessoa que Deus fez. Eu vou te dizer uma coisa. O você real... Da última vez, discutimos os eventos que aconteceram na jornada de Davi, de pastor até ser rei, e os princípios que aprendemos para ele chegar até lá. Isso está em 1 Samuel 16, 17. E eu uso os princípios da palavra porque os princípios são verdades que funcionam em qualquer cultura e podem ser aplicados. Princípios. O princípio de semear e colher depende da semente estar no solo. Não importa onde você viva aqui no mundo, se você quiser uma colheita, você tem que plantar uma semente. Bom, veja, a safra que sai do chão sai porque uma semente foi lançada. Você só colhe aquilo que você lança. Não é? Então, esse é o princípio. Enquanto a terra durar, disse Deus, semear e cegar não vão cessar. Princípios que, aplicados corretamente, é o seguinte, você tem que aplicar corretamente, do jeito que Deus planejou que aplique para poder obter resultado. Queremos resultados da palavra de Deus, mas não aplicamos corretamente esses princípios. A palavra diz que Deus vela sobre a palavra para cumprir. Ele vela a palavra. E vimos anteriormente que a validação de Davi para ser o rei de Israel não veio da expectativa ou aprovação de seu próprio pai. Porque o pai não esperava muito do seu filho. O pai nunca aprovou Davi. Porque quando Deus queria um novo rei, ele enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé e falou, eu vou te mostrar quem eu quero que tu unjas. Ele nunca lhe disse quem era a pessoa. Quando Samuel chegou lá, o primeiro que viu ele achou que fosse, e Deus o rejeitou. Jessé trouxe outros 6 filhos diante de Samuel, e Deus rejeitou a todos. Então Samuel perguntou a Jessé, tem outro filho? E então Jessé teve de confessar, ele disse, ainda há um, mas ele não é importante, ele não serve muito. Ele disse, nós não vamos fazer nada até que você o traga. Foi aí que Jessé teve que buscar o menino. Veja, Davi enfrentou muita rejeição em sua família. Eles não o aprovavam, mas Deus o ungiu e nomeou para que fosse um rei, para ser rei. Foi um processo para Davi se desenvolver. Esse processo que Deus criou para Davi se desenvolver o ajudou a desenvolver habilidades emocionais para poder lidar com a rejeição, sem se destruir no processo. Dá para imaginar viver numa casa onde ninguém acredita em você? Pessoas que você recorre, das quais espera validação, mas nunca dão. E Davi teve que lidar com a baixa autoestima, mesmo sendo ungido. Deus disse, eu tenho que te preparar para andar nesta unção. Porém, há alguns pontos que descobrimos nesses eventos durante a jornada de Davi. Número 1, quando Deus tem algo para nós, Ele tem um jeito de fazer quem que nos negligenciou vir até nós. Ouviu bem? Quando Deus tem algo para você, Ele tem uma maneira. Deus sabe o jeito do Senhor, é sempre certo. Você diz, não há jeito, há sempre um jeito. Nunca diga não há jeito, porque quando Deus tem algo para você, quando Deus diz que você vai ser grande, quando Deus diz eu te chamei, quando Deus diz eu te ungi, você não tem que se preocupar. Porque as pessoas vão te chamar com base no conceito sobre você. No que pensam, eles aceitam ou deixam. Mas Deus, desde o princípio, antes que Ele te formasse, te conheceu. Deus sabe o que Ele pôs em você e Ele sabe também trazer isso à tona.
E quando os homens te rejeitarem, não te chateie, não pegue uma arma para matar o seu chefe ou se matar, isso é covardia. Se for demitido, sorria. Olhe para o chefe, diga obrigado pela promoção, eu vou voltar para a empresa. Amém? Sabe, Deus tem um modo de fazer quem te negligenciou ir até você. Foi o que Samuel disse. Vá buscá-lo. Os mesmos que o rejeitaram tiveram que fazer o quê? Trazê-lo. Trazê-lo à presença daquele homem de Deus. E Deus disse, é esse aí. Número 2, quando Deus chama alguém, ele sempre está fazendo algo produtivo, embora não seja significante aos seus próprios olhos. Quando Davi foi chamado, ele não estava sentado comendo salgadinhos. E nem jogando videogame. Quando chamaram Davi, ele estava ocupado, fazendo alguma coisa. Deus não chama o preguiçoso. Aquele que Deus chama, lê a Bíblia, cada pessoa que Deus chama é sempre produtiva. Quando ele chamou Pedro, Tiago e João, faziam o que? Pescavam. Deixavam aquilo que estavam fazendo. Você não pode deixar nada para se tornar alguma coisa. Deus vai te tirar de algo que você está fazendo e te dar algo maior para fazer. Está entendendo? Veja, se você sente que Deus te chamou, você não pode ter preguiça. Às vezes as pessoas dizem que são chamadas, eu olho para elas e digo, é melhor arrumar um emprego. São os produtivos que Deus chama. Número 3, quando achamos que fomos esquecidos, Deus orquestra nos bastidores debates de recomendação que aumentam a possibilidade de sermos abençoados em Deus. Eu gosto disso. Veja, não pense que você foi esquecido. No momento que Davi foi ungido, Samuel ungiu Davi, que Samuel saiu e foi para Ramá. E ali Davi ficou parado na sala com a família, todos boquiabertos. Eu não acredito nisso. E o óleo pingando. O que eu faço? Para onde vou daqui? E seu pai disse, volte, cuide das ovelhas. Cuide das ovelhas. Mesmo Davi sendo ungido, ele era responsável por cuidar das ovelhas do pai. Ele não deixou a responsabilidade, ele cuidou das ovelhas do seu pai. Mas houve um debate. Veja aqui no capítulo 16, na última parte deste capítulo 16, aqui Deus orquestrou um evento onde o rei Saul teve problemas. Ele teve uma emergência, ele teve problemas mentais, emocionais, e ele não conseguia se curar. Então foram falar como poderiam ajudar o rei. E alguém lembrou do jovem filho de Jessé. Ele disse, eu conheço alguém. Procuravam alguém que fosse especialista nessa área para ajudar o rei. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Você tem que ser bom no seu ofício. Não pode ser apenas um entusiasta. Porque nunca vamos chegar onde queremos estar sem alguém nos recomendar. Você entende? Alguém precisa te recomendar. Ele tinha recomendação. Ele falou, eu conheço o filho de Jessé, pois eu já vi. Aí viram como ele agia, viram como ele tocava o instrumento que Saul precisava. As pessoas, Deus tem pessoas, muitas vezes nos bastidores que vão falar de você. Eu me pergunto o que falam de você nos bastidores, porque alguém vai falar de você. Tá entendendo? Alguém diz, estão falando de mim. O que é que falam? O que falam de você? As pessoas só vão falar de você com base na exposição que você dá de si mesmo. E se sua exposição for negativa, vão falar coisas ruins. Se for positiva, vão falar coisas boas. Não é? Se você for pobre, vão falar de você. Se for rico, falam de você. Porque você não fica rico, glória a Deus, para falar de você. Eu não quero ninguém falando de mim por ser pobre. Estou falando de mim. O que falam? Você sabe? Recomendações. Você não pode chegar a lugar nenhum nesta terra sem alguém. Alguém fala a seu favor. Aconteceu com Davi.
A quarta coisa que a gente descobre, nossos dons só vão florescer quando tivermos a capacidade de fazer coisas fantásticas, extraordinárias. Extraordinárias. Ir um pouco mais. Davi tinha muitos talentos. Quando pediram uma pessoa e a recomendação foi: queremos alguém que seja hábil, que saiba falar bem, que não tenha medo de guerra, alguém com habilidade. E acrescentaram alguém de boa aparência. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Às vezes pensamos que como cristão, sabe, eu sou cristão, duro, revoltado, triste. Só vemos o cristão à luz da piedade. Se for corajoso e forte, bem, esse não é um cristão verdadeiro. O verdadeiro cristão é simples. O que é humildade? É simplesmente reconhecer que você não chegou sozinho aonde você está. Dar crédito. O crédito é devido. Você está onde está? Por quê? Por causa de Deus. O estilo de vida que eu vivo, o estilo de vida que você vive, você faz a coisa certa, você é uma pessoa honesta, você cuida da família, você ama a sua esposa ou o seu marido, você faz tudo isso não por causa de você. Você esqueceu de onde você veio? Mas por causa de Jesus. Por causa do que Deus tem feito em você. Então, você se humilha por reconhecer, ele faz isso em mim. Entende? Ungiu Davi para fazer o que ele fazia. Deus te ungiu. Lembre o que ele disse a Jeremias antes de formar-se no ventre? Eu te conheci. Temos de dar crédito de nossa vida a Deus. Amo quando alguém diz: eu só quero agradecer. Não importa quem seja, pelo menos agradece a Deus, reconhece. Amém? Você não pode dizer que se fez sozinho, porque sua mãe te deu a luz. Número 5, Deus nos dá o favor com pessoas importantes para o nosso destino. Você ouviu? Deus só te dá favor com pessoas importantes se for para o seu destino. Pessoas que importam. E há pessoas que não importam. Por que vivemos a vida tentando agradar a todos? Hein? Nem todos estão ligados ao seu destino. Queremos que todos gostem de nós. Eu só quero que pessoas ligadas ao meu destino venham gostar. Eu quero que a igreja diga a mim agora. Se não você estiver ligado ao meu destino, não faz diferença. Sabe, estão falando de mim, estão ligados no seu destino? Estão no caminho que Deus estabeleceu para você? Se não se preocupe, Jesus dava atenção às pessoas porque sabia que estava nelas. Elas não estavam ligadas ao destino. Seu foco não estava nelas. Paulo disse: se eu viver para agradar a homens, eu não fosse servo. Servo de Cristo. Encontremos as pessoas ligadas ao nosso destino. Veja, o rei Saul estava ligado ao destino de Davi. Por isso que ele recebeu o favor. Número 6, nossa missão nos dá acesso ao lugar que finalmente nós vamos terminar. Nos dá acesso. Ela deu a Davi o acesso ao lugar onde ele finalmente tinha que chegar. Acesso. Foi levado até o palácio do rei, por quê? Era onde ele ia passar a sua vida. Ele foi levado para lá para aprender. Não aprender como funciona. Deus vai te levar a lugares onde você vai por fim acabar, para te mostrar como será. Por isso que antes de irem para a Terra Prometida, Deus enviou Josué, Caleb e 10 espiões à Terra Prometida para poder olhar, espiar para ver se tudo o que diziam era a verdade. Teve que enviá-los. Por quê? Eu descobri, você não pode levar as pessoas onde você nunca esteve. Por isso que Moisés nunca entrou lá. Ele nunca esteve lá. Ele não podia. Teve de usar Josué. Se Deus tivesse usado Moisés para levar os filhos de Israel até a Terra Prometida, teria matado Rabi. Ele não sabia que Rabi tinha um acordo com Josué
Eu te ajudo e você me ajuda. Tá ligado? Você tem que aprender a se ajudar. Glória a Deus. Ela disse, eu vou tirar vantagem desse trabalho aqui. Então, quando entrarem na cidade, ela pôs um manto vermelho lá pendurado e Josué falou, podem destruir todos, menos aquela casa, porque temos um acordo. Se Moisés tivesse ido, ele a teria destruído. Você não pode levar as pessoas aonde você nunca esteve. Nunca. Amém? É por isso que Deus vai te levar a lugares para você ver como agir e como as coisas devem ser. Número 7, se estivermos dispostos a fazer as coisas por um tempo, Deus vai abrir a porta para fazermos as coisas ungidas e determinadas, destinadas a serem realizadas. Deus te destinou a fazer certas coisas. Porém, muitas vezes, pode não ser a hora certa. Aí o que acontece? Você tem que ser coerente nas coisas que estiver realizando. Davi serviu ao pai, era pastor, servia a seu pai, cuidou das ovelhas, ele continuou e ele foi ungido rei. Não fugiu da responsabilidade de um pastor. Hoje vamos continuar a estudar o segundo evento. Lembra-se, o primeiro orquestrou quando o rei Saul teve um problema. Ele precisou de mais alguém, que foi Davi. Foi Davi. E o segundo evento que Deus orquestrou para promover Davi de pastor a rei foi ao lidar com o gigante. Eu descobri que na vida há sempre um Golias ou adversário que vai ficar entre você e o seu destino. Não pense que por ter promessas de Deus tudo vai ser suave para você. Queremos viver a nossa vida porque isso está acontecendo comigo. Então você quer dizer que deve acontecer com o outro? Não importa qual seja a promessa de Deus. Você tem que lutar. Ele prometeu a Israel uma terra prometida e tiveram que lutar por ela. Precisaram ser fortes. Não pense que você vai passar ileso por esta vida de adversários. Há coisas que vão tentar te impedir de chegar por esta vida onde Deus te quer. Eu amo isso que o apóstolo Paulo diz em 1 de Coríntios, capítulo 16, 9. 1 de Coríntios 16, versículo 9. Ouça o que Paulo diz aqui. Pois uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Ele diz, eu tenho portas abertas diante de mim, mas existem muitos adversários. O adversário é qualquer coisa que nos atrapalha de progredir ou avançar no cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. É um adversário. Qualquer coisa que te atrapalha do progresso. Sabe, nós temos um prédio que tentamos vender há 1 ano e meio, sabe? Quando vem um comprador, então chega um Golias na cidade de Golden Valley. Isso mesmo, eu chamo de Golias. Reprovado. Reprovado. Sabe, primeiro reprovado, segundo reprovado, tem outro agora. Era para fechar semana passada, reprovado. É igual, é um Golias. É o inimigo, é o próprio mal. Eu disse, Satanás vai usar qualquer coisa ou qualquer um. Lembre-se, antes de Deus te abençoar, ele enviar uma pessoa em sua vida, o diabo também vai te amaldiçoar, ele envia uma pessoa. Temos que aprender a discernir as pessoas que chegam até nós. Aquilo que Deus te prometeu, você vai ter que lutar, você vai ter que ser forte, porque o inimigo, o adversário, vai fazer tudo o que puder para impedir o seu sucesso. A adversidade não pode ser controlada. O que controlamos é como reagimos. Como reagimos, você pode reagir no medo, você pode reagir no desânimo, ou pode reagir na ousadia e na fé. E chegar aqui e depois dizer, nós, em nome de Jesus, cremos em Deus. Amém? Veja, algumas coisas você defende. Você não precisa dar permissão de ninguém quando Deus já te deu uma missão. Prega mais, Pastor Randy. 1 de Samuel, capítulo 17, nos dá um grande detalhe do conflito entre o exército do rei Saul e os filisteus, que desafiaram Israel a escolher um deles para lutar com o campeão de Golias. Mas ninguém aceitou aquele desafio. Agora, uma guerra acontece, um conflito.
um combate cara a cara. E os filisteus decidiram, sabe o quê? Vamos facilitar. Disseram, vocês enviam um homem para lutar com o nosso campeão. E se ele vencer o nosso campeão, nós vamos servi-los. Se o nosso campeão vier vencê-lo, vocês vão nos servir. Esse é o acordo. E aí disseram, não vamos ter um derramamento de sangue, só homem contra homem. Esse foi o acordo. E assim foi feito. Bem, veja, o desafio aconteceu, um homem venceu um outro. Davi venceu Golias. Sabia que os filisteus nunca cumpriram a parte deles no acordo? Eles disseram, quem vencer vai se submeter a eles e os servir. Os filisteus perderam, mas eles fizeram, correram. Não é maravilhoso quando olhamos para esta mensagem onde Davi passou de pastor a rei? Não faz diferença onde você começa, não é como começa, mas como você termina. Creio que a vida é uma progressão. Você pode começar de um jeito, mas passar para um outro lugar. Eu sempre falo, você não tem que morrer no lugar em que nasceu, porque eu creio que Deus tem muito para a nossa vida. E às vezes perdemos porque nos contentamos com o que nós temos. Não se acomode onde você está agora. Não deixe o seu ambiente te clonar e fazer você ficar onde você está. Eu creio que, apesar do ambiente, Deus pode usar uma pessoa e trazer uma palavra para a sua vida que vai te encorajar. É por isso que estamos aqui, para incentivar a perceber que você não tem que se acomodar onde está, porque eu creio que há um rei em você. Há uma rainha em você, não importa, Deus tem um plano especial. Mas, antes de sairmos a doar, não esqueça que você pode enviar um e-mail contando seu testemunho. Você pode entrar também no Facebook, nos escrever, nos contar o que Deus tem feito em sua vida, porque quando eu leio a mensagem que você nos envia, isso realmente me inspira a continuar trazendo essa palavra para você. Então até semana que vem, levante a cabeça, não esqueça, Deus está olhando para você porque Ele tem um grande plano para a sua vida. Deus te abençoe.